hoje, eu sei que eu vou acabar falando um pouquinho demais do que eu devia, mas bora lá. A palestra fala para a gente que a gente tem que tomar cuidado, né? As tecnologias estão aí, as redes sociais estão aí, é, estão a nosso favor, né? Não, a gente pode usar as tecnologias a nosso favor sempre, só que a gente não pode ficar dependente das tecnologias, a gente não pode ficar dependente 100% do celular, dependente 100% do videogame, né? Tem outras coisas que tem outras coisas que podem ser feitas, né, para substituir o lazer. Como a Esther mesmo perguntou lá no finalzinho da palestra, a gente está usando muito mais tecnologia agora, né, que a gente está na quarentena do que antes. Então, assim, oi, muito pertinente essa palestra, muito pertinente o que ela falou. Nós precisamos sim tomar cuidado. Vocês que jogam, não ficar passando dados pessoais, né? A gente, agora que a gente está em isolamento, eu percebo muito pelos meus sobrinhos, né? Agora que nós estamos em isolamento, que a gente não está tendo contato mais com os colegas, né? Com os primos, enfim. Não existe amigo no jogo virtual, né? Existe um cara, ou uma menina que está jogando com você porque gosta da mesma coisa que você. Mas eles não são seus amigos, eles não convivem com vocês, eles não conhecem vocês fisicamente, né? Nunca conversaram com vocês de outros assuntos que não seja jogo. Então, tomem muito cuidado com essa exposição, ficar expondo dados pessoais, onde mora, onde estuda, né? Essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado com ficar tirando foto, colocando o tempo inteiro, pode chamar a atenção de alguém que tem outros tipos de intenções com vocês, certo? Tem muita gente, infelizmente, que é bem ruim. Professora, eu já vi um hacker. Tipo, meu. Eu já vi 3 hackers. Que tem 3. Professora, eu já vi 3 hackers. Um tentando roubar minha conta, outro tentando roubar minha conta, o terceiro também tentando roubar minha conta. Então, por exemplo, eu nem sabia que dava para roubar conta de Instagram. Eu não tinha nem. Nesse sentido, eu não tinha nem essa informação, sabe? Professora, lá no Instagram tem tinha Professora Marcela. um homem que tava lá, tipo, quem seguia ele ia pegar a conta. Ele ia pegar as coisas, tipo assim, ia perguntar pra ele qual é o seu, alguma coisa do tipo assim, qual é o seu ID, aí pra colocar ID. no ID, aí você fica controlando. Então é muito... Também tem, eu já vi também eu já vi no Facebook um homem fazendo chamada ao vivo com as pessoas e tentando assustar as pessoas. Tipo, é um pateta. Então, eu até ia falar isso lá na hora, mas eu achei melhor nem falar. Ele foi até preso, né? Que era um adolescente de 18, 16 anos, nem lembro. Então, assim... Oi. Tipo, meu primo, ele tem, tipo, idade de 4 anos, né? Ele já joga Free Fire, é jogo de tiro, né? GTA também, que rouba carro, essas coisas. E agora ele tá começando a bater nas pessoas de 4 anos. Cada sem cabeça uma sentença, né? Por exemplo, a Mari tem 6 anos, eu não deixo a Mariana jogar. Meu marido tem Xbox, ele joga, todo dia ele joga um pouquinho e tal, mas eu não quero que ela aprenda isso. Eu acho que tem tantas coisas mais legais para ela, para a idade dela, do que sentar na frente da televisão e jogar. Eu acho que ela vai ter esse momento, como vocês hoje têm, esse momento de sentar na frente do computador, de jogar, do celular e jogar. Mas eu acho que agora ela não tem idade para isso, ela não tem maturidade para jogar.
Então, eu acho que tudo tem, como disse o Pietro aquela hora, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Eu acho que tudo tem seu momento. Fala, Sossô. Mas o problema é que eu ainda nem tenho idade para jogar algumas coisas. Eu tô jogando. Tipo, eu fiquei viciada no Fortnite. Eu tô jogando todos os dias, mas minha mãe não deixa eu jogar mais do que 4 horas. Não, eu concordo. Acho que tudo tem que ter hora. Eu chamo vocês de esponja nova, sabe? Esponja nova, o que é esponja nova? Tudo que a gente mostra para vocês, vocês absorvem muito rápido. É igual pegar uma esponja e jogar dentro de uma vasilha de água, ela não encharca de água, aí você vai lá e aperta ela, né? Então, assim, vocês são umas esponjas novíssimas, vocês têm capacidade de assimilar coisa muito mais rápida do que eu. Eu, por exemplo, tenho 42 anos, não sei mexer no Instagram. Eu tenho certeza absoluta que no dia que eu sentar do lado se eu sentar do lado de um de vocês aí, vocês vão me dar uma aula. Então, é verdade, Luísa, você está rindo, mas é verdade. Se eu sentar do lado de vocês, vocês vão me dar aula. Vocês vão me dar aula de mexer no Instagram, vão me dar aula para mexer no YouTube, vão me dar aula para mexer no Facebook. Eu acho que vocês têm muito mais facilidade com essas tecnologias, estão muito mais abertos a elas, mas em contrapartida, vocês também precisam tomar um pouco mais de cuidado por conta disso, né? Não é toda a informação que a gente põe lá no Google que aparece de primeira que está certo. A gente tem que estudar. Quantas vezes eu tenho que preparar a aula para vocês? Eu vou lá no Google, faço uma pesquisa e encontro uma informação errada. Se eu jogo aquilo lá no meio da aula, como é que faz? Né? Nem o outro dia que eu salvei o arquivo errado dos bichinhos quando eu joguei lá na apresentação, na hora da aula que eu fui ver que estava errado. Então, assim, às vezes as coisas que a gente tem facilidade, na minha época, eu já falei para vocês, não tinha Google, tinha Barça. Né? Se eu queria fazer uma pesquisa sobre o índio, eu tinha que ir lá na biblioteca, eu tinha que pegar 30 Barça, ler as 30 para achar o índio. Né? E escrever numa folha de almaço, frente e verso, frente e verso, frente e verso, frente e verso. Vocês não, vocês têm a informação muito mais rápida do que eu na minha idade, na idade de vocês. Né? Então, é importante que vocês tenham muita responsabilidade. E não existe melhor amigo do que pai e mãe. Viu? A Fabiana pode falar, a Luísa pode falar que a Esther é a melhor amiga da vida dela, que elas cresceram juntas, que são muito amigas, mas nada mais importante do que a amizade entre pai e filho, né? Mãe e filho. Irmão, né? Sim. Certo? Então, Mateuzinho tem a Michele, tem o Eduardo, são os melhores amigos dele, os melhores amigos da vida dele. Então, quando olhar, olha, tem alguma coisa esquisita nesse negócio aqui. O cara tá pedindo meu nome, perguntando quantos anos eu tenho. Por que eu tenho que passar isso? Pai, por que eu tenho que passar isso aqui? Mãe, por que eu tenho que passar isso aqui? Isso aqui tá certo? Isso aqui tá errado? Tá? Então, pai e mãe é o melhor amigo de vocês. Não percam isso nunca na vida de vocês. Senão vocês vão só descobrir isso quando tiver 50 anos. E aí, quando tiver 50 anos, pai e a mãe já não tá mais nem aí para a hora do Brasil. Se você acertou, acertou. Se você errou, errou. Não, professora, nem se... você nem vai lembrar sua mãe ou seu pai. O que tá certo e o que tá errado. Exato. Então, assim, agora é a hora de vocês colocarem na cabecinha de vocês que amigo de verdade é o pai e a mãe. Certo? Aconteceu alguma coisa nas redes sociais que vocês ficaram desconfiados ou ficaram incertos. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Não tô gostando disso. Eu acho que se eu fizer isso aqui, meu pai e minha mãe não vai gostar. Vai e mostra para eles. Né? Porque aí o que é? Vocês começam a construir uma relação de confiança. O pai e a mãe começam a acreditar em vocês, vocês começam a acreditar no papai e na mamãe. Isso é relação de confiança. Relação de confiança a gente não quebra. Tá certo? Tudo bem? Bom, vamos começar então? Eu acho que a gente só vai falar de uma parte. Como eu não pedi que vocês lessem a matéria, nós vamos ler juntos, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de ciências da natureza. Página 206. Se preparem aí. Ciências da natureza.
página 206. 16? Isso. A não ser que eu tenha anotado errado aqui, mas eu acho que é 206. Ah, então tá certo. Acertou! Não, calma aí. Tá certo, tá certo. É 206, pro? É. Seres micros. 206, nós vamos falar de tempo geológico. Ô, professora, só uma pergunta. O que é serem microscópios? Oi? Seres microscópicos. Seres microscópicos, seres que a gente só consegue ver através do... Microscópio. São tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos, tão pequenos que nem na ponta da agulha a gente consegue ver. A gente consegue ver a ponta da agulha, mas a gente não consegue ver eles. Certo? Então, eles são seres microscópicos. Quase a gente não consegue ver, né? Que é o caso dos vírus, das bactérias, certo? Dos protozoários. São seres muito pequenininhos, a gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue ver através do microscópio. Tá bom? Sim. Então, vamos lá, deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Senão eu vou ficar surda. Tá. Luísa só ri de mim. Não tô entendendo. Olha lá, nós vamos falar do tempo geológico, tá? O que é o tempo geológico? O tempo geológico é o tempo, quando a gente olha para ele e vê ele lá num tempo, como se a gente pudesse ver uma linha do tempo, tá? E é o tempo da Terra, certo? Geo, terra, lógico, estudo. Lembra que a gente já falou? Geologia é o estudo da Terra. Se a gente vai falar do tempo geológico, a gente vai olhar para como aconteceu o planeta Terra. Tá bom? Como ele surgiu. Então, vamos olhar lá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então, olha lá. Vamos ler junto? Sim. Os cientistas acreditam que o planeta Terra tenha mais de 4 bilhões de anos e que os primeiros seres vivos teriam surgido há pelo menos 3 bilhões de anos. Você consegue imaginar o que são bilhões de anos? Não. Vocês conseguem imaginar o que são bilhões É de muita anos? coisa. A professora Não, é muita eu coisa. imagino não que é uns imagino. 24 bilhões e 7.561 anos. Nossa. O que são bilhões de anos? Não conseguem imaginar? 2 milhões de anos. Não, A gente tem o 2 mil, anos. a gente tem o mil, bastante. milhão, bilhão, né? Bilhão são Sim. 9 zeros. bilhão. É muita coisa, né? Então são 902 milhões. 955. Hã? 955? 995, ó. Por aí. Nossa, eu pensei que você sabia. 902 milhões. Olha aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros e 1. Isso não é 1 bilhão, isso é uns 20 bilhões. Que número que eu tenho aí? 1 bilhão. 1 bilhão. Tá? Em quanto tempo a gente está falando aí no livro? 4 bilhão. 4 bilhões. 4 bilhões de anos. É. Então deve ter uns 4 bilhões de anos. Então, a Terra surgiu há 4 bilhões de anos atrás. atrás. Certo? E os seres É muito humanos... tempo, professora. Muito tempo.
E os seres humanos há, opa, 3 bilhões de anos. de anos. Como eu falei para vocês, a gente tem, ó, 9 zeros. 9 zeros. 6 mais 3. Pensando que... vamos fazer um pensamento simples aqui, ó. De 2019 para 2020. Opa! Nós temos o quê? Um ano. Certo? Foi rápido? Quando passado para cá? Imagina 1 bilhão de anos. 4 bilhões de anos. 3 bilhões de anos. Ô, professora, se você comparar do ano passado de pessoas pra cá, tem menos do ano passado. O quê? Tá morrendo muita gente! Tá morrendo muita gente! E nunca Nossa, vai... gente, vocês estão... Olha o assunto de vocês. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Para facilitar a compreensão da história dos seres vivos na Terra, utilizaremos uma escala de tempo geológico, com a qual poderemos contar o tempo como se tivesse acontecido no intervalo de um ano. Observe o esquema. Então, aqui a gente vai contar. Nós vamos contar a história de 4 bilhões de anos como se a gente estivesse olhando cronologicamente um ano. Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver o primeiro semestre, ou melhor, 2 bilhões de anos. Certo? Se a gente está olhando aqui numa escala, numa linha de tempo, aqui cada mês equivale a 380 milhões de anos, aproximadamente. Tá? Tudo bem? Pro, Oi. se você for olhar aqui nos dois, aqui deve ser quando foi 4 bilhões de anos atrás. Mas primeiro, Como é que é? esse primeiro deve ser 4 bilhões de anos atrás, porque não tem tanto verde. Aqui no Brasil tem mais. Professora, hoje vai... Eu não entendi muito bem, Matheus. Fala de outra maneira, para ver se eu consigo entender. Que esse que está tudo verde grudado, está tudo verde, deve ser 4 bilhões. Ah, no aqui você está dia 4 falando. bilhões. É, Ah, compreendi. Compreendi. por causa que Exatamente. não tem tanto verde mais. Exatamente. Por quê? Porque à medida que o tempo vai acontecendo, tá? Então a gente está falando, como diz o Matheus, há 4 bilhões de atrás, e é aqui uma coisa muito mais próxima do que da nossa realidade hoje, né? Acontece um desgaste natural da Terra, e aí essas placas tectônicas, elas começam a se separar, e aí começa a aparecer os continentes que a gente conhece hoje. Tá? Então, o que o Matheus está falando é verdade. Então, quando surge a Terra, a gente tem aí uma única placa tectônica que forma a parte verde, né, da parte da Terra, e que não é a água, que não são os mares e oceanos, ok? Então, conforme vai passando o tempo, existe um desgaste natural da Terra, essas placas vão se quebrando, essas crostas terrestres vão se quebrando, e vai acontecendo naturalmente uma separação. E aí começam a acontecer o que a gente tem hoje com os continentes. Então, fica o Brasil de um lado, a África do outro, a Europa para cima, a América do Norte para cima, a América Central para cima do Brasil. Então, aí a gente começa a ver um deslocamento. Como é que esse deslocamento de terra acontece? O livro não explica para a gente, quem está explicando é a professora, tá certo? Então, professora, como é que essa placa de terra vai quebrando? Então, à medida que a gente vai tendo terremoto, tá bom? À medida que a gente tem erupção de vulcões. Professora, o meu irmão falou assim, que a cada 4 anos o Sol e a Lua vão se afastando. E um dia só vai sobrar um Sol ou a Lua. É isso aí, 4 horas. E aí você está falando do quê? Do ano bissexto. Está falando do ano bissexto, Sossô.
Sim ou não? Sim. Ah, então tá bom. Aqui não, aqui a gente está falando de como foi que a crosta terrestre ela foi se separando para a gente chegar a esta imagem aqui, tá? Então a gente tem os terremotos e os movimentos, porque a larva do vulcão ela vem do centro da Terra, ela vem do meio da Terra e aparece super mega quente para cima, né? Saindo pela boca do vulcão. Então, quando eu tenho terremotos e a erupção de vulcões, acontecem os movimentos das placas tectônicas. Tanto que especula-se, né, os cientistas falam, confirmam e afirmam que algumas ilhas que tem na Terra hoje, daqui a alguns anos não existirão mais. Por quê? Porque o movimento da placa tectônica ela vai acontecendo naturalmente todo dia um pouquinho, e aí a água ela vai acabar cobrindo essa parte a terra dessas ilhas. Meu irmão disse alguma coisa embaixo, uma placa embaixo da terra que tem e faz a água subir e faz o terremoto. Mãe, foi entrar em contato com o celular. Exatamente. A terra, ela sofre, mas aí, veja bem, não tem, neste caso que nós estamos falando, não existe nenhuma interferência humana, ou seja, a gente não faz esse tipo de movimentação, é uma movimentação natural da Terra, tá? Então, quando a Terra surge, aquelas placas são todas juntas, né? À medida que vai passando o tempo, então a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo erupções vulcânicas ou terremotos, vai acontecendo um movimento dessas placas tectônicas e elas vão se separando. E aí a gente tem aí, então, alguns continentes diferentes do que a gente tinha quando surgiu a Terra. Ô, professora, tá? mas eu tenho uma pergunta. Mas tem como tirar essas placas? Não. Não. Mãe, já iniciou. Ó. Professora de biologia, química, geografia, que me desculpa, mas vamos lá, vamos tentar. Acho que é o professor Ricardo. Professor Ricardo, por favor, geografia, né? Me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Então, o que acontece? Ó, a Terra ela é formada por várias camadas. Aqui fazer desenho da Terra é fácil, né? Olha. Você vê como a tecnologia traz mudanças para... Você vê coisas boas, né, Lulu? Então, turma, a Terra, a gente conhece a primeira parte da Terra, né? Aqui essa última camada é onde a gente está. É onde a gente vê oceano, casas, territórios, né? A gente vê onde a gente pisa, tá? Mas a Terra, ela tem várias camadas. A placa tectônica, se eu não estou muito... né? Essa é o que está externo, é onde a gente pisa. As placas tectônicas estão aqui, ó. É ela que faz o movimento da Terra. Mas aí quando eu falo movimento da Terra, não é o movimento de rotação e translação da Terra com o Sol. Não. Estou falando de placas que ficam o tempo inteiro assim, ó. E aí elas acabam fazendo uma movimentação, começa a sair do lugar. É elas que causam terremoto, tá certo? E por conta delas é que a gente acontece a separação, certo? De territórios. Tudo bem até aqui? Quando eu falo, peraí, só um minutinho. Quando eu falo, aqui é um vulcão, olha que bonito o meu vulcão. Nossa. Quando eu falo assim, aconteceu uma erupção vulcânica. O magma que fica aqui, bem no centro da Terra, estão vendo? Ele sai pelo vulcão. Então, o centro da Terra é formado de
Erugma, alguma coisa. Fogo. Erugma. Larva, vai? Lava. Lavas. Né? Aquelas lavas Professora, quentes, enfim. a gente já deu isso no catavento. Tá bom? Então, as lavas que saem pelo vulcão saem daqui e ó, ó, Professora, então eu tô pisando numa lava? não sei, você pode estar pisando, você pode estar pisando numa lava resfriada, Faz bem. mas no Brasil não tem vulcões. Que fique bem claro, Então, mas tá certo? então, Tá bom? ô professora, Oi. então a gente não precisa, então a gente precisa no quê? Na terra? Na terra, terra, terra. A gente não pisa na terra ou na água, a gente pisa na terra. Sim. Certo? Se Não, ela é está por causa que você falou asfaltada, que gramada, embaixo- nanana. Não, então, embaixo da terra é que existem essas placas tectônicas. A gente vai ver isso, mas é um pouquinho mais para frente. Eu só estou antecipando, estou dando um spoiler para vocês. Ô, professora, Tá bom? as Mas vamos placas, continuar elas não aqui? Eu tenho 8 minutos. Vamos Só continuar uma aqui? pergunta. Só uma pergunta. Mas e se as placas, Só uma pergunta. Volta de novo. placas, Sim. elas estão se mexendo. Aí elas podem se separar, mas elas podem se separar, né? Uhum. E se O as Brasil não pessoas... tem terremotos porque nós ficamos pra sobre formar uma única países, placa Lá tectônica. no pessoal. Não existe nenhuma emenda de placa tectônica embaixo do terreno Mas o pro, da terra do Brasil. Por isso que a gente não sofre com terremotos. Falar. o pro. Mas assim, Mas por que o nosso país é o que assim- tem mais gente e não tem Porque vulcão? isso não tem relação com o ser humano, Matheus. Ô, professora, mas Não, assim, é um movimento da terra, natural da terra. ô, professora, mas assim, ela vai se separando. Ela se separou. Mas o que acontece quando se separa? Isso vai Mas acontecer não aos tem como poucos. separar. Terceiro ano, isso vai acontecendo aos poucos. Né? Tá acontecendo um terremoto, aí ela vai fazendo essa movimentação, tá? Então, assim, isso, a gente está fugindo do nosso assunto legal, né? Mas tudo bem. Então, isso vai acontecendo aos poucos e naturalmente. Se eu sambar aqui na minha sala, eu não vou fazer nenhuma placa tectônica se movimentar. É elas que fazem esse movimento naturalmente. Tá certo? Bom, vamos lá. Pensando que o nascimento da Terra aconteceu aqui em janeiro, tá? Então, a formação da Terra aconteceu aqui, neste momento. Vejam, aqui é o tempo geológico. Então, cada mês tem aproximadamente 380 milhões de anos. Ok? Em março, aparecem os primeiros seres vivos. Professora, mas para formar os países, as placas lá no início teve que se separar, né? Para formar o Brasil, os Estados Unidos. Exatamente. Mas inicialmente eram todas juntas. Dá para ver no desenho, né? Sim. Certo? Então, o que acontece? Então, em primeiro momento, a gente tem a formação da Terra. Como assim, desenho? Olha o desenho aqui, E ó. no Brasil era tudo junto, agora aqui tá tudo separado. Olha aqui. Olha essa placa verde grande de terra aqui, ó. Depois, com o movimento das placas tectônicas, é que acontecem a separação dos continentes. Mas a gente vê a Terra inicialmente assim, ó. Ok? Ficou claro? Essa daqui era a Terra? Exatamente. Então, a gente vê aqui a Terra inicialmente. Todos os continentes estão juntos. Certo? Com o passar dos bilhões de anos, a gente começa a ver um movimento, uma distribuição de continentes na Terra. Ô, professora, isso daí é muito estranho. Porque antes eu não sabia que existia assim. A Terra era assim. Não, Porque você não existe, você não aprendeu, porque você está aprendendo agora, Sossô. as terras são separadas. Não, Mas eram todas juntas.
No surgimento da Terra, quando a Terra foi formada? Sim, por conta desses movimentos das placas tectônicas que a gente acabou de falar. Sim, mas você sabe quando, que ano que... Ah, Sofia, você tá de brincadeira com a minha face, Sofia. Isso vai acontecendo aos milhares de anos, Sossô. Aos milhares. A gente está falando aqui, ó, de antes dos dinossauros, Sofia. Não acredito. Sim. Isso é mais do que 1.000 bilhões, 7.000 bilhões. A gente falou lá, 4 bilhões, não é? Não, só que esses 4 bilhões não é Do surgimento da Terra. Do surgimento da Terra. Eu pensei que Não, a origem dos seres vivos. Então, aqui tem 1 bilhão, aqui tem outro. Vamos formar outro bilhão aqui. Certo? Então, aqui é o surgimento da Terra, onde a Terra nasce. Aqui, então, pensando que aqui janeiro é o surgimento da Terra. Março, olhando para... É que eu não gostei dessa linha do tempo. Ano passado também foi terrível. Só que eu tinha a favor a minha lousa, meu canetão, eu fazia cada rabiscão e as crianças estavam entendendo tudo. Então, presta atenção. Imagina uma linha do tempo assim, ó. Vamos lá. 2 minutos? Vamos ver se dá para fazer. Tá? Então, a gente tem lá. Vamos apagar aqui. Vai ter um terceiro link? Sim, senhorita. Então, olha lá. A gente tem a linha do tempo. Ficou claro? Nós temos uma linha do tempo. Sim. Então, aqui a gente tem o surgimento da Terra. Sim, você já falou disso, que... 1 bilhão de anos depois, a gente tem o surgimento dos seres vivos. E aí eu não estou falando de nós, não. Estou falando dos primeiros seres vivos, aqueles microscópicos. Ok? Tudo bem? Sim, a história é muito mais complexa do que vocês imaginam. Beleza. Então, a gente está falando lá do surgimento. Vamos ver se 1 minuto e 50 aqui dá para fazer. Olha lá. Lembra daquela primeira imagem que a gente viu lá no livro? Usem o livro de vocês lá. Estão todos os continentes juntos? Olha lá, ó. Ele vai se... Olha só como que vai acontecendo a distribuição dos continentes no planeta Terra. Olha aqui, ó. Inicialmente o Brasil está aqui. Parece o Brasil? Não parece. não, Depois ele vem porque o para cá. Brasil é mais grande, é maior. O desenho é diferente, né, Mateuzinho? Diferente é bem... Aí, olha aqui, ó. A gente já começa a olhar aqui, ó. Um desdobramento disso aqui, ó. Então, o Brasil tá aqui, Isso ó. é o que tá quebrando, é o que vai separar? É o que vai separar. Nossa, Mateuzinho, você captou isso aí, meu. É isso aí. Certo? E aqui é o que a gente tem hoje. Mas, Hum. se eles separaram, quando eles se separaram, como as pessoas conseguiam ir para outros países se ainda não existia pontos para a ponte? Olha, Matheus, você falou um negócio que é assim. Eu até sei te responder, mas eu não consigo te responder isso agora. O que que acontece? As pessoas vão fazendo, né? Porque até então, quando isso acontece, os seres humanos são nômades, eles não moram num determinado lugar, tá? Então, eles são nômades, eles começam a fazer suas transições. Então, eles vão fazendo transições pela terra, eles não usam o mar. Até porque esse corpo que nós temos hoje,